Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula, que abordaremos os conceitos básicos de bacia hidrográfica e precipitação. Essa aula tem como objetivo conhecer os principais fundamentos da gestão de bacias hidrográficas, a definição e formação das precipitações, tipos de precipitações e a medição das precipitações. Eu peço que estejam sempre com papel e caneta em mãos para que possam anotar as dúvidas geradas durante a aula e postem em nosso fórum Tira Dúvidas, para que eu possa saná-las para vocês. Hidrografia é um dos ramos da geografia física que estuda as águas da superfície da Terra, abrangendo os rios, os oceanos, lagos, mares e geleira. Hidrografia é uma parte do estudo da geografia física que classifica, mapeia, estuda as águas do planeta, mostrando a profundidade das águas, a velocidade e a direção das correntes. Em quase todos os países do mundo existem serviços hidrográficos, os hidrógrafos, profissionais que ocupam em estudar a hidrografia do planeta, analisam, catalogam as águas navegáveis de todo o mundo, elaborando cartas, mapas que mostram detalhadamente a formação de canais, a profundidade das águas e a localização dos canais, bancos de areia, correntes marítimas. Os hidrógrafos também são responsáveis em estudar a influência dos ventos no ritmo das águas e das marés. A bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente drenada por um curso de água ou por um sistema conectado de curso de água de forma que toda a vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída. A bacia hidrográfica é necessariamente contornada por um divisor, assim designado por ser linha de separação que divide as precipitações que caem em bacias vizinhas e que encaminha o escoamento artificial resultante através de um outro sistema fluvial. O divisor segue uma linha rígida em torno da bacia, atravessando o curso de água somente no ponto de saída. Assim, o conceito de bacia hidrográfica pode ser entendido por meio de dois aspectos bem importantes, que é a rede hidrográfica e o relevo. Rede hidrográfica significa um conjunto de cursos de águas, ou seja, os rios dispostos em hierarquia, encontrados nas bacias hidrográficas. Outra característica importante no estudo sobre as bacias hidrográficas é a questão escalar. Dependendo da escala adotada, é possível verificar detalhes como relevo, solo, ocupação humana, encontrado em microbacias, que é escala local. Até a abrangência de uma mesobacia, a escala é continental, que é o resultado de um agrupamento de inúmeras microbacias Para se conhecer a hidrografia de uma região, é preciso saber o ciclo da água que provém da atmosfera ou subsolo. Quando ocorrem as chuvas, a água pode evaporar, escorrer ou infiltrar-se no solo. Na evaporação, ela aparece na atmosfera na forma de vapor. A água que se infiltra no solo é a que escorre, dirige-se para as depressões ou a parte mais baixa de um terreno.
formando os rios, lagos e mares. A densidade do rio se relaciona com o clima da região. Os rios perenes são os rios que nunca secam e possuem um bom volume de água nos leitos. Os rios temporários são aqueles que secam no período em que não chove, principalmente em áreas de clima árido ou semiárido. Quando um rio é perene e atravessa uma região desértica, como o Rio Nilo, isso quer dizer que a nascente dele é em uma região chuvosa. A variação da quantidade de água no leito do rio recebe o nome de regime. Regime pluvial é quando as cheias dependem da água da chuva. Regime nival é quando depende do derretimento da neve. Se as cheias dependem da geleira, é glacial. Quando o rio deságua no oceano por várias saídas, dizem que a foz do rio é em delta. A foz do rio é um estuário. Quando o rio deságua no oceano por uma única saída. O importante uso das águas do rio está na produção de energia elétrica por meio da construção de barragem, que formam grandes lagos artificiais, abastecimentos residenciais, escolas, hospitais, lojas, restaurantes. As águas de um rio podem também ser utilizadas como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, como bebidas, remédios. Nas usinas hidrelétricas, a água represada é reaproveitada para movimentar turbinas, que fazem funcionar os geradores de eletricidade. Nas áreas agrícolas, a água é utilizada para irrigação e na higiene e tratamento dos animais. Quando o rio apresenta diferentes níveis, são rios de planaltos. Os seres humanos construíram eclusas que funcionam como elevadores de navio, permitindo a navegação. Rede hidrográfica. Rede hidrográfica significa um conjunto de cursos de água, ou seja, rios, dispostos em hierarquias encontrados nas bacias hidrográficas. Os rios de primeira ordem correspondem às nascentes, onde o volume de água ainda é muito baixo. Os rios de segunda ordem correspondem à junção de dois rios de primeira ordem e os rios de terceira ordem à junção de dois de segunda ordem e assim sucessivamente, formando uma hierarquia. A conclusão dessa análise é de que quanto maior for a ordem do rio principal, maior será a quantidade dos rios existentes. E maior também será sua extensão. Em microbacias, os rios principais serão no máximo de terceira ordem, enquanto que nas grandes bacias hidrográficas, como o rio Tietê, por exemplo, pode chegar até a 10ª ordem. Além disso, o escoamento das águas dentro de uma bacia segue caminhos bem mais lentos, através da infiltração no solo e em direção ao leito fluvial ou seguindo de outros estratos geológicos subterrâneos que levam aos grandes aquíferos. Características físicas de uma bacia hidrográfica. Hierarquia fluvial é o processo que estabelece e classifica um determinado curso de água ou da área drenada que lhe pertence no conjunto total de bacias hidrográficas na qual se encontra.
O leito aquático, ou simplesmente leito do rio, é o espaço que pode ser ocupado pelas águas, sendo possível distinguir o leito aparente, o leito maior ou leito de inundação, ou leito menor. É responsável pela movimentação da água de sua nascente até a foz. Leito de vazante é a região mais baixa da bacia hidrográfica, onde o rio escoa em época de seca, isto é, com sua menor vazão anual. O leito menor é considerado como sendo o leito do rio propriamente dito, por ser bem mais encaixado e delimitado, caracterizando-se também a área de ocupação da água em época de cheio. Leito maior é denominado como planície de inundação. É nessa área que ocorre as cheias mais elevadas, denominadas enchentes. Bacias hidrográficas do Brasil. Bacia hidrográfica, também conhecida como bacia de drenagem, consiste em uma porção da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. O Brasil, em virtude de sua grande extensão territorial, apresenta 12 grandes bacias hidrográficas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, que são órgãos nacionais responsáveis pelo planejamento ambiental e uso racional da água. Essas bacias de drenagem são delimitadas pela topografia do terreno. Confira as características de cada uma que agora eu mostro para vocês. Bacia hidrográfica amazônica, com 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. No Brasil, ela compreende uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados, estando presentes no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a maior bacia de drenagem exclusivamente brasileira, com 767.050.000 quilômetros quadrados. Os principais rios são Tocantins, que nasce em Goiás e desemboca na foz do rio Amazonas, e o rio Araguaia, que nasce na divisa de Goiás com Mato Grosso e se junta ao rio Tocantins, na porção norte do estado de Tocantins. A bacia hidrográfica de São Francisco, com aproximadamente 640.000 quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica tem como principal rio o São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, até a Foz, na divisa entre esses dois últimos estados, que é Alagoas e Sergipe. A bacia hidrográfica do Paraná, essa é a principal porção da bacia platina, que compreende os países da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai. No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraná possui 879.860.000 quilômetros quadrados, apresentando rios de planaltos e encachoeirados, características elementares para a construção de usinas hidrelétricas, como Furnas, Águas Vermelhas, São Simão, Capivari e Itaipu, que é a maior usina do mundo, entre tantas outras usinas.
A usina de Itaipu é uma das maiores do mundo e está presente na Bacia Hidrográfica do Paraná. A Bacia Hidrográfica do Parnaíba está presente nos estados do Piauí, Maranhão e na porção extremo oeste do Ceará, totalizando uma área de 344 milhões,12 mil quilômetros quadrados. A Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, com extensão de 287 milhões 348 mil quilômetros quadrados, a Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental está presente em 5 estados nordestinos, que é Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental. Seus principais rios são Gurupi, Pericumã, Mearim, Itapecuru, Muni e Turiaçu. Essas bacias de drenagem possuem 254 milhões,100 mil quilômetros quadrados, compreendendo áreas do Maranhão e Pará. Bacia Hidrográfica Atlântico Leste, com extensão de 374 milhões 677 mil quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica engloba os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Em sua região, é possível encontrar fragmentos de Mata Atlântica, caatinga, cerrado e vegetação costeiras. A Bacia Hidrográfica de Atlântico Sudeste, presente nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, a região hidrográfica Atlântico Sudeste apresenta 229 milhões 972 mil quilômetros quadrados. Ela é formada pelo Rio Doce, Itapemirim, São Mateus, Iguapé, Paraíba do Sul, entre outros. A Bacia Atlântico Sul, com a área de 185 milhões 856 mil quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica nasce na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, percorrendo até o Rio Grande do Sul, com exceção a Itajaí e Jacuí. Os rios que formam essa bacia de drenagem são de pequenos portes. Bacia Hidrográfica do Uruguai é composta pela junção dos rios Peixe e Pelotas, com área de 174 milhões e 612 mil quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e possui um grande potencial hidrelétrico, além de ser importante para irrigação nas atividades agrícolas da região. A Bacia Hidrográfica do Paraguai. No Brasil, essa bacia hidrográfica está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361 milhões 350 mil quilômetros quadrados, que tem como principal rio o Rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, e possui um potencial para a navegação. Bacias hidrográficas de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais ficou conhecido como Caixa d'Água Brasileira, numa referência à relevância de suas bacias hidrográficas. É produtor de água em seus 58,6 milhões de hectares. As principais bacias que compõem a rede hidrográfica do estado são os rios Doce, Rio Grande, Rio Jequitinhonha, Mucuri, Paraíba do Sul, Paranaíba, Rio Pardo, Rio São Francisco. A seguir, uma breve descrição de cada uma dessas bacias.
A bacia do Rio Doce está localizada no sudeste de Minas Gerais, que compreende uma área de 715 milhões de quilômetros no estado. A bacia do Rio Grande pertence à bacia brasileira do Rio Paraná, que possui uma área total em Minas Gerais de 863 milhões de quilômetros quadrados. A bacia do Rio Jequitinhonha, ela abrange uma grande parte do nordeste do estado, uma pequena parte do sudeste da Bahia. Em Minas Gerais, ela totaliza uma área de 650 milhões de quilômetros quadrados. Bacia do Rio Mucuri. O Mucuri é formado pela junção dos rios Mucuri do Sul, que nasce em Malacaxeta, e o Mucuri do Norte, cuja nascente fica em Ladainha. A área total de abrangência da bacia no estado é de 149 milhões de quilômetros quadrados. Bacia do Rio Paraíba do Sul atinge 280 milhões de quilômetros quadrados. E o Rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Mantiqueira e é o principal curso d'água dessa bacia, cuja extensão é de 708 milhões de quilômetros quadrados. A bacia do Rio Paranaíba, o Rio Paranaíba é o seu principal formador do Rio Paraná. Nasce na Serra da Mata da Corda, município de Paranaíba, tem aproximadamente 1.070 quilômetros de curso até a junção do Rio Grande, onde ambos passam a formação do Rio Paraná. No ponto que marca o encontro entre estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. O Rio Paranaíba é conhecido principalmente pelas suas riquezas diamantíferas e pela grande possibilidade hidrelétrica que apresenta. Nessa bacia e na bacia do Rio Grande se localizam algumas das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. A bacia do Rio Pardo. O Rio Pardo nasce no Rio Pardo de Minas. Bacia São Francisco é a terceira bacia hidrográfica do Brasil e abrange uma área de 2,3 bilhões de quilômetros no estado. A cabeceira do Velho Chico, nome popular do rio, fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a sua foz é no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Bacia do Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco é formada pelos rios São Francisco, é o principal curso d'água e seus afluentes. Essa bacia estende-se pelas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ela é de extrema importância, pois é a principal fonte de água doce da região Nordeste do Brasil. Estados onde ele está presente: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. O principal rio é o São Francisco, conhecido como Velho Chico, que nasce na Serra da Canastra e deságua no Oceano Atlântico. Ele percorre 2.700.000 quilômetros. Os principais rios que formam a bacia do São Francisco são muito importantes afluentes do São Francisco, que é o Rio Grande, Rio Corrente, Rio Paracatu, Rio Paraupeba, Rio Abaeté, Rio das Velhas e o Rio Jequitaí. A área de drenagem é aproximadamente a 640 milhões de metros quadrados. Uso de recursos hídricos da bacia é mais utilizado para pesca, irrigação, geração de energia através de usinas hidrelétricas, biomas presentes: a caatinga na região nordeste da Bahia,
o Cerrado entre o sudoeste de Minas Gerais e o norte da Bahia, Mata Atlântica na região da Serra da Canastra, usinas hidrelétricas presentes, que é Paulo Afonso, Três Marias, Xingu, Sobradinho, Itaparica, e a quantidade de água recebida através da chuva, em média, de 1.030 milímetros. Precipitação. Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera, depositada na superfície terrestre sobre qualquer forma de chuva, de granizo, de neblina, de neve, orvalho ou geada. Representa o elo entre os demais fenômenos hidrológicos. Os fenômenos do escoamento artificial, sendo esse último o que mais interessa aos engenheiros. O tipo de precipitação representa o elo entre a água da atmosfera e a água do solo. As nuvens são formadas pela perda da capacidade do ar de conter umidade. Isso ocorre normalmente quando a massa de ar que estão em alta umidade relativa sofrem um resfriamento. Na atmosfera, isso se dá normalmente pela elevação dessa massa de ar. Ao subir, o ar vai se expandindo pela diminuição da pressão atmosférica e esta expansão desconcentra o calor, resfriando. À medida que o ar vai se resfriando, ele vai perdendo a capacidade de conter umidade, ou seja, sua umidade relativa vai aumentando até chegar a 100% da sua capacidade. Daí para frente, a umidade começa a aparecer sobre a formação de pequenas gotículas de água que pairão no ar, levadas pelo vento. Quando o fenômeno ocorre de certa altura, chamamos de nuvem. Quando está próximo ao chão, chamamos de neblina, cerração ou névoa. Se o processo continuar se intensificando, haverá precipitação da umidade em formas de chuva. Chuvas frontais. As chuvas frontais ocorrem no encontro de massas de ar características distintas, ou seja, ar quente e ar frio. São caracterizadas por ser contínuas e apresentam intensidade baixa e moderada, abrangem grande área. De acordo com a figura do slide, estão de maneiras que as frentes quentes e as frentes frias distribuem, originando a precipitação. São comuns no inverno na região do sul e sudeste do Brasil. Chuva convectiva. As chuvas convectivas são chuvas causadas pelo movimento de massa de ar mais quentes do que sobem e condensam. As chuvas convectivas ocorrem principalmente devido à diferença de temperaturas nas camadas próximas da atmosfera terrestre. São caracterizadas por serem de curta duração, porém de alta intensidade e abrangem pequenas áreas. As chuvas de convecção geralmente são rápidas, de meia a 2 horas, porém são intensas, ou seja, na forma de temporais. É muito comum na região sudeste do Brasil, principalmente na estação do verão. Chuvas orográficas. É originada quando a massa de ar úmido que se desloca encontra uma barreira topográfica, ou seja, a serra, montanha, entre outros, e é forçada a elevar-se, ocorrendo queda de temperatura seguida de condensação de vapor de água.
e formação de nuvens. Chuvas orográficas apresentam pequenas intensidades e longa duração. Essas chuvas são comuns nas regiões de serras do mar do litoral sudeste do Brasil e também no agreste de Pernambuco. Medições de precipitações. A altura pluviométrica é a lâmina d'água precipitada sobre uma área. As medidas realizadas nos pluviômetros são expressas em milímetros. Intensidades de precipitação é a relação entre a altura pluviométrica e a duração da precipitação expressa, geralmente em milímetro por hora ou milímetro por minuto. A duração é o período do tempo contado desde o início até o fim da precipitação, que é em hora ou minuto. Os quantitativos de chuva são expressos em milímetros a partir de dois tipos de aparelho. Um deles é chamado de pluviômetro. Mede a quantidade acumulada de chuva que cai em um período de 24 horas. Já o pluviógrafo mede continuamente, podendo variar o período entre uma e outra medição até 25 segundos. O pluviógrafo tem dois tipos, um bastante antigo e outro moderno. O eletrônico, que calcula através de pulsos. O quantitativo de chuva é expresso em milímetros e referente ao período de tempo regulado pelo operador. Geralmente é calculado de hora em hora. Se em 1 metro chover pelo menos 25 milímetros por hora, a chuva é considerada forte e merece uma atenção maior. Os parâmetros de intensidades da chuva são os seguintes. Para os volumes de 1,1 milímetro a 5 milímetros, a chuva é considerada fraca. De 5,1 a 25 milímetros é considerada moderada. E de 25,1 a 50 milímetros é forte. E a partir de 50 é muito forte. Pluviômetro. Pluviômetro é um aparelho de meteorologia usado para recolher e medir em milímetros lineares a quantidade de líquidos ou sólidos, ou seja, a chuva, neve, granizo precipitados durante um determinado tempo e local. O pluviômetro é o mais utilizado devido à simplicidade de sua instalação e operação e custo. No pluviômetro é lida a altura total de água precipitada, ou seja, a lâmina acumula durante a precipitação, sendo seus registros são sempre fornecidos em milímetros por dia ou milímetros por hora, com anotações dos mesmos. Pluviógrafo é um equipamento utilizado para coletar e registrar continuamente no tempo as intensidades das chuvas. Os registradores são dotados de um coletor que apara a precipitação e a transfere à umidade sensível. Possui um mecanismo de registro capaz de traçar as curvas representativas da evolução da chuva com o tempo, sobre um diagrama apropriado que se chama pluviograma. Os pluviógrafos, cujos registros permitem o estudo da relação intensidade, duração, frequência, tão importantes para os projetos de geleiras pluviais e de enchentes em pequenas bacias hidrográficas, possuem uma superfície receptora de 200 centímetros. O modelo mais usado no Brasil é o sifão de fabricação Foues,
O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice calculado em milímetros, se dissermos que o índice pluviométrico de um dia em um certo local foi de 2 milímetros, significa que se tivéssemos nesse local uma caixa aberta com 1 metro quadrado de base, o nível da água dentro dela teria atingido 2 milímetros de altura naquele dia. Para chegar a esse índice, as centenas de estações meteorológicas espalhadas pelo país utilizam um aparelho conhecido como pluviômetro. Há vários modelos diferentes, mas o instrumento constitui-se basicamente do funil de captação e básculas que enviam sinais elétricos para uma estação meteorológica. Com base em todos os aparelhos instalados na cidade, é possível chegar à média de precipitação observada na área total. Quando escutamos que choveu 7 milímetros na cidade, por exemplo, significa que essa seria a altura média alcançada pela água a partir do chão, na área total da cidade em determinado período de tempo. Enfim, os diagnósticos que permitem afirmar que choveu mais ou choveu menos do que o esperado para aquela semana ou mês estão relacionados com os gráficos elaborados na medida de que a chuva cai no período. No mais, eu agradeço a todos, que Deus abençoe, e qualquer dúvida estarei à disposição em nossa sala virtual.